Olá, muito bem, vamos seguir e estamos agora neste conteúdo, montagem de programas de treinamento de força, que é já uma parte mais aplicada da disciplina. Para montagem de programas de treinamento de força são necessários métodos bem definidos. Aquilo que a gente costuma chamar de periodização é um método de trabalho, ou seja, um planejamento. Então eu posso pensar em coisas nesse sentido, né? Método, quando você faz um planejamento, você tem que ter método bem estabelecido. Uma periodização é um método, ou precisa ser um método bem estabelecido. Então vamos entender primeiro o que é método. Então, o que é método? Eu gosto de um conceito que é um conceito do mundo científico, e esse conceito de método diz assim, ó: método, um conjunto de procedimentos sistemáticos e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo pré-determinado. Quem assistiu à aula anterior, a aula 20, eu falei de eficiência do treinamento e é um conceito parecido, eficiência, né? Maior segurança, economia. A única coisa que eu coloquei adicionalmente lá é o fator tempo. Agora, perceba que, eu vou sinalizar para vocês que nada está aqui por acaso. Ó. O que é método? É um conjunto de procedimentos, ou seja, não é um procedimento só, mas um conjunto de procedimentos que eu uso. Esses procedimentos, esse conjunto de procedimentos, eles não são aleatórios, eles são sistemáticos, um conjunto de procedimentos sistemáticos. Há uma sistematização, daí, quando eu falo em periodização, planejamento, eu estou pensando exatamente numa sistematização. São racionais, portanto, não são feitos sem uma lógica, sem um pensamento claro, sem depositar inteligência nesse processamento. Então é bem pensado. Que com maior segurança e economia, então o método precisa ser eficiente, senão não é um bom método. Um método que não é eficiente, não é seguro, não é econômico, e a gente poderia até pensar em e sendo seguro e sendo econômico, o outro fator seria alcançar no menor tempo possível. Então essas coisas, esse conjunto de procedimentos sistemáticos e racionais, sendo seguros e econômicos, que nos permite alcançar um objetivo pré-determinado. Aqui uma outra informação muito importante: o objetivo, ele é pré-determinado, ele vem antes. Quando você vai treinar uma pessoa, o seu guia, o seu fundamento, aquilo que você pretende, o seu destino, né, talvez seja uma expressão que se aproxima melhor, é traçado aqui o objetivo. Onde que eu quero chegar? Objetivo. Esse objetivo eu determino antes, assim como numa viagem. Se você vai viajar, você determina antes para onde você está indo. Então eu determino antes, e é essa determinação que vai me dar a sinalização para essas coisas aqui, para eu definir quais procedimentos eu vou usar para alcançar o objetivo. Agora, uma coisa muito importante, o objetivo, ele não precisa ser um objetivo só de longo prazo. E aí há uma coisa que eu acho muito rica naquilo que o Matveev propôs na periodização clássica, apesar das críticas que se faz hoje em virtude de outras coisas, mas classicamente ele propôs algo que é muito interessante. Quando ele fala lá de macrociclo, mesociclo e microciclo, ele está dizendo que você tem objetivos no longo prazo, no médio prazo e no prazo curto. E ainda você pode pensar que dentro do microciclo você tem a sessão de treino. E cada sessão você também precisa ter um objetivo. Então isso é muito importante, que você tenha objetivos de longo, médio e curto prazo, inclusive objetivo para cada sessão de treino. Então, imagina, você estabeleceu uma sessão para a semana que vem, na segunda, quarta e sexta. Você tem que ter objetivo claro, o que você quer na segunda, na quarta e na sexta.
para alcançar o objetivo de médio e longo prazo. Então, esse conceito aqui é bem interessante. Quais são os componentes do método de treinamento de força? O que eu preciso considerar no método de treinamento de força? Primeiro, antes de eu colocar aqui em cima quais são esses métodos, aqui, porque o que vai definir um punhado de coisas são os objetivos, e os meus objetivos em treinamento de força, eles caem nisso aqui. Ou eu quero produzir força muscular máxima, que é bem raro, está mais relacionado a atletas. Resistência de força muscular, aí já é um termo mais, já é um objetivo mais genérico. Potência muscular também serve para todo mundo, mas de modo geral quem mais busca quem mais busca são atletas de alto rendimento, mas quando você ganha força, você já ganha potência. Só que tem treinamento específico para potência, também valorizando o aspecto velocidade. E aquilo que é mais comum no dia a dia dos espaços de treinamento, que é aquele associado à saúde e à estética, aspectos relacionados à composição corporal, principalmente quando o interesse, e é talvez o mais comum, o interesse é hipertrofia, perda de peso para modificação, ambos estão relacionados à modificação da composição corporal, seja hipertrofia ou perda de peso gordo, por exemplo. E o fator estético está associado ao fator saúde também. Quando a gente fala no componente estético, o componente estético não é separado de saúde, já que saúde é um conceito muito mais amplo, não é só ausência de doença, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Uma pessoa que se percebe esteticamente bem melhor, será uma pessoa também mais saudável, porque ela será uma pessoa com melhor autoconceito, com mais confiança, com um estado de humor melhor. Então ela vai ter uma convivência melhor e isso tem impacto na saúde. O exagero dessa busca pode levar ao oposto da saúde, mas aí já é outra história. Tanto quem quer ganhar muita hipertrofia e quer acelerar isso, pode buscar estratégias que levam a comprometer isto aqui. Mas aí eu já estou falando em situações extremas, assim como no âmbito estético. A gente tem várias situações de exagero, então o exagero disso pode levar a um problema nisso. Mas isso de forma dentro de um padrão ideal está associado à saúde. E podemos pensar também em saúde como aquelas pessoas que buscam treinamento para prevenção de doenças, então para manter um estado de saúde biológico, mais duradouro, né? Prolongar esse estágio de saúde o máximo possível, poder viver com qualidade o máximo possível. Então, esse tem sido o cenário mais comum nos centros de treinamento. Tá? E há também esportes que envolvem, por exemplo, o fisiculturismo, envolve o aspecto relacionado à composição corporal, né, com muita hipertrofia e com característica relacionada à simetria muscular. Então tem uma mistura de componente estético e alto desempenho. Bom, mas vamos lá. Variáveis do treinamento são coisas que eu preciso considerar no método do treinamento. Protocolos, técnicas ou sistemas do treinamento. O que muitos livros chamam de método não é o que eu uso. O que eu chamo de método é o conceito que eu dei aqui, um conjunto de procedimentos sistematizados, racionais, para chegar no objetivo, como eu disse ali atrás. Há livros que chamam método
outra coisa. Por exemplo, tem livro que vai chamar o drop set de método, a pirâmide de método, a super série 1 e 2 de método, bisset, trisset de método. Não. Pelo menos aqui na disciplina não é isso que a gente chama de método. Isso, bisset, trisset, pirâmide, drop set, essas coisas, é o que eu chamo aqui de técnica, ou também pode chamar de protocolo, técnica ou sistemas. Para mim está tudo bem. Eu só não chamo de método, porque método é algo muito mais... Método se aproxima mais de planejamento e periodização, enquanto que técnica se aproxima mais de um jeito de fazer, uma forma de fazer, uma conduta. Tá? Então, só para a gente separar essas duas coisas. E os princípios do treinamento que eu já falei em aula, um punhado de aulas anteriores, né? Em algumas aulas anteriores, da aula 14 até a aula 18, sendo que a 19 também está ligado a isso. Então, isso aqui eu já falei. O que a gente vai falar agora são dessas coisas aqui. Variáveis do treinamento, protocolos ou essas técnicas são as coisas que eu preciso agora para definir meu método. Então, os princípios eles são importantes para eu tomar a decisão aqui do método. Obviamente, para eu planejar meu treinamento. E agora a gente vai falar dessas coisas e vamos começar por aqui, pelas variáveis do treinamento. Quais são as variáveis do treinamento? São muitas. São muitas. Vamos lá. Antes disso, também acho que vale a pena citar o seguinte. O que é variável? Variável é um conceito muito simples, mas muito importante. O conceito chega a ser redundante, né? Variável é aquilo que varia. Mas isso não é uma bobagem, é algo muito importante. Bom, vou te dar um exemplo no âmbito científico. No âmbito científico eu tenho as variáveis, que são aquelas coisas que obviamente variam, e há variáveis ali que eu preciso controlar, então eu não quero que varie, ou se variar, eu preciso ter controle disso. Então, se eu vou variar algo, eu preciso ter controle de como eu estou variando. E há um punhado de variáveis que eu tento controlá-las o máximo possível, né? Então, eu passo a manipular essa variável para eu ter controle dela. Porque aquilo que variar num protocolo científico, aquilo pode afetar esse trabalho científico. Então vamos imaginar que você quer ver o efeito do exercício físico numa doença qualquer. Então você vai trabalhar com grupos em que tudo é igual, o máximo possível pelo menos, desde aspectos intrínsecos com aspectos extrínsecos, ambientais, o mais próximo possível. E o que você vai variar ali é o exercício. Se você quer um grupo, por exemplo, pode não fazer e o outro fazer, exatamente para você, se encontrar resultado adiante, poder concluir que foi o exercício. Então, se todas as outras variáveis estão controladas, são iguais, estão sendo monitoradas e não foram diferentes, então eu vou poder concluir sobre essa variável que eu manipulei. Então, variável é o que varia e afeta. Então, vou dar esse exemplo mais concreto e prático aqui. Ó. Carga. A carga é igual para todo mundo? Não é. A carga é coisa que eu vou variar no treinamento. O exercício escolhido é igual para todo mundo? Também não. É algo que não é nem para a mesma pessoa, né? Eu posso, não só posso, como devo, fazer variações ao longo do treinamento, a depender do objetivo. Séries também pode ser de uma série até várias. A frequência que a pessoa treina na semana pode ser 1, 2, 3, também é algo que varia. A ordem dos exercícios também pode variar. O número de repetições, o número de exercícios que eu vou colocar nessa minha sessão de treino, o intervalo entre as séries de exercício, a forma como eu vou fazer a respiração, o tipo de ação muscular, se é
concêntrico, excêntrico, isométrico. A progressão, como que eu vou progredir o treinamento, como que eu vou fazer essa evolução. Então, essas aqui são as principais variáveis do treinamento, e repare que todas essas variáveis são variáveis que eu preciso tomar decisão sobre elas. Então, está no aspecto da organização, do planejamento do treinamento. E a gente vai falar agora de cada uma dessas principais variáveis, porque isso aqui é exatamente, se você reparar, é isso que você vai colocar numa ficha de treinamento, uma ficha, aquilo que o pessoal chama de ficha de musculação, né? Um plano de treinamento para uma sessão. Mas como é um termo comum, ficha de musculação ou de treinamento, a gente pode chamar assim também, só para facilitar. Mas é um plano de treinamento para aquela sessão. Todas essas coisas estarão lá de forma explícita, escrita, ou às vezes implícita, ainda que a progressão não esteja escrito lá, mas na sua cabeça tem que estar muito claro, ou no seu planejamento tem que estar claro como que você vai progredir. Mas a maior parte das coisas está lá, qual vai ser a carga, qual é o exercício, ou quais são os exercícios, quantas séries eu vou fazer, quantas repetições e por aí vai. Então nós vamos falar de tudo isso agora, a partir nesse conjunto de aulas que eu vou dar agora sobre montagem de treinamento. E a primeira que a gente vai falar, que não tem nada, não é uma ordem de importância, tá? Não é ordem de importância. Eu fui colocando aqui em ordem para tentar ficar dentro de um tempo de aula razoável, né? Para não ficar nem longo demais, nem curto demais. Então vamos começar aqui com a escolha do exercício. Quais exercícios escolher? Bom, eu vou falar duas coisas para vocês. Uma é o que está escrito aqui, de modo geral, é o que recomendações e livro-textos falam para a gente. Mas eu tenho, claro, sugestões, tanto da prática, mas também de conhecimentos mais novos. Esse livro que eu estou citando aqui já é desses autores, ele é um livro mais recente, mas eu não o li todo ainda, né? Os dois anteriores eu li, o de 99 e 2006. Então eu não sei o quanto que ele atualizou. Mas eu venho me atualizando desde quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina, com os artigos que vão saindo sobre o assunto. Então há coisas que eu posso falar que já superaram diretrizes antigas como essa. Vamos lá. Primeiro, há uma fala clássica de que iniciantes devem preferencialmente trabalhar com máquinas de força e depois, mais à frente, intermediários avançados, tanto com máquina de força como peso livre. Bom, na verdade, vamos entender qual é a ideia. A ideia de trabalhar com máquina de força, a sugestão, é de que é um equipamento guiado e, portanto, para o iniciante que tem pouca coordenação, as máquinas de força gerariam um risco menor, portanto, um aspecto de segurança maior. Como método, tem que se preocupar com segurança. Bom, mas isso aqui não é completamente verdade. Eu posso trabalhar com pesos livres, só que tendo clareza de que é para um iniciante. Eu posso trabalhar, por exemplo, com agachamento. Eu, aliás, digo até que não só pode, como deve, para a maioria das pessoas, trabalhar com agachamento, mas para o iniciante eu posso começar sem carga nenhuma. Eu posso trabalhar com o iniciante buscando lá no início do treinamento melhorar a competência motora dele, melhorar a coordenação, e a evolução da carga vai indo de acordo com essa melhora da competência. O iniciante pode fazer a maioria dos exercícios, talvez todos, a depender da carga que você coloque e a depender do seu objetivo. Então, se o seu objetivo, vamos imaginar um outro exercício complexo, né? O levantamento terra, o iniciante pode fazer? Claro, desde que com carga compatível com o iniciante. Então, a preocupação ali no início é melhorar a competência para o movimento. Se o iniciante só fizer máquina de força, ele não vai melhorar a competência no movimento mais que exige de muita coordenação, como agachamento, levantamento terra,
o próprio supino ou outros exercícios que tem um componente dinâmico maior. Então pode sim, mas com esse cuidado e às vezes com esse objetivo. Então o meu objetivo com o iniciante, trabalhar com peso livre também, é para melhorar a competência motora. Mais adiante eu vou colocar cargas. Tá? Assim como ou seja, tanto iniciante como avançado podem trabalhar com máquina de força e peso livres, a depender de objetivo. Há alguns sujeitos na academia que as máquinas de força já não dão conta deles. Essas pessoas são gigantes, alguns fisiculturistas, há um grupo específico de atletas que já não, às vezes a academia já não tem máquina para essas pessoas, porque eles levantam peso e a máquina junto, né, de tanta força. Então você vai sendo obrigado a caminhar para peso livre. Tá? Mas as duas coisas são interessantes. E claro que há academia também que são academias específicas para atletas, e aí tem máquinas preparadas para esse grupo. Mas a maioria das academias, às vezes, é uma questão até de necessidade avançar para os pesos livres. Sempre considerar a razão benefício-risco, ou seja, essa razão benefício-risco tem que apresentar o maior quociente possível. O benefício tem sempre que superar o risco. Isso não é uma coisa que se aprende com facilidade, exige muito de bom senso, exige muito de não entrar nessas invencionices que vão aparecendo sem você ter clareza do qual é o benefício. Então, há vários exercícios em que há um componente de risco elevado, cujo benefício eu conseguiria fazendo outros exercícios. Então, se você tem exercícios seguros que te dão benefícios com segurança, não há sentido de você fazer exercícios com alto risco buscando esse benefício aqui. Eu vou dar um exemplo, só para ficar num exemplo. Lembro de uma moça que, ela é inclusive lá do sul do país, isso aconteceu há vários anos, ela foi fazer um exercício abdominal, eu acabei esquecendo aqui de colocar um desenho, mas que, pegando essa barra que está aqui, ó, que coloca a perna na barra, não é isso, obviamente, ela imaginando uma barra, né, igual a essas que tem na praia. Então ela coloca a perna na barra aqui, na região do joelho, parte posterior do joelho, fica de cabeça para baixo e vai fazendo abdominal. E essa moça, uma moça na época, sei, 17, 18 anos talvez, ela caiu e ela ficou inicialmente tetraplégica e depois, mais adiante, paraplégica. A última vez que eu a vi, ela já estava conseguindo dar alguns passos. Mas veja, é um exercício que não tem menor necessidade de fazer. E ela fez porque ela seguia, segundo ela, uma blogueira aí na internet, ou um blogueiro, não me lembro. Esse exercício não tem o menor sentido fazer. Você consegue fazer, você tem 1 milhão de exercícios para abdominais e você consegue bons resultados com vários deles, então não precisa fazer isso porque o risco supera o benefício que ele te dá. Então não há necessidade. Se a pessoa é um atleta preparado para isso e quer fazer por outra razão, aí é por outra razão, mas não por causa disso aqui. Uma preocupação sempre com o equilíbrio agonista-antagonista. Então a escolha do exercício tem que se preocupar também com o equilíbrio agonista-antagonista. O que eu quero dizer? Se você treinar, por exemplo, só os rotadores internos do ombro e não trabalhar os antagonistas, você terá problema de longo prazo. Essa musculatura vai ficar encurtada, vai tracionar ombro para frente e para dentro, e você vai ter um comprometimento no mínimo estético, mas no longo prazo pode ser também funcional. E lembrando que equilíbrio agonista-antagonista não quer dizer a mesma força, quer dizer você trabalhar os agonistas e antagonistas de forma muito parecida em termos de
de programação do treino, então número de séries, número de repetições, exceto quando você já tem uma pessoa, um cliente, aluno, que um desses já está vencendo muito, né? Aí você pode trabalhar desequilibrando, de forma desequilibrada no início para reequilibrar. Se um está ganhando do outro, então você já tem um desequilíbrio. Então eu preciso fortalecer. Agora o treino precisa ter um certo desequilíbrio ali na ficha para eu tentar restabelecer isso. A gente pode discutir um pouco mais sobre nas aulas presenciais. Esse artigo aqui, esse que eu estou citando, isso aqui é muito citado, é uma diretriz sobre treinamento de força para adultos saudáveis. Ela já tem várias coisas superadas, ela já é bem antiga, de 2009, mas eu creio que essa instituição já deve estar perto de fazer outra, porque já tem vários conhecimentos novos, mas ela é bastante citada e também vale a pena ler, porque é um resumo. Em algumas páginas você tem um resumo dos livros textos. Só para dar um exemplo dessa história do desequilíbrio agonista-antagonista. Esse aqui é um artigo em que os autores avaliaram os levantadores de peso, né, powerlifting. No powerlifting, eles treinam para competir em 3 equipamentos: supino, agachamento e levantamento terra. O agachamento e o levantamento terra, menos mal em termos em relação a equilíbrio e agonista-antagonista, porque eles trabalham tanto a musculatura anterior e posterior, musculatura anterior da perna e posterior, inclusive glúteo. Trabalha um monte de músculo, né? Agachamento, a artigo chega a falar que ele pode exigir de 200 a 300 músculos. Agora, o supino, se um atleta treina só o supino, ele não tem o equilíbrio para os antagonistas, se ele não treinar também. Então você pode ter um desequilíbrio aqui. Então esse era o interesse dos autores, examinar a relação de força agonista-antagonista e sua associação com algumas medidas posturais nos powerlifters. Então esse foi o objetivo. Eu esqueci de traduzir aqui. Eu esqueci de traduzir aqui, mas são termos bem fáceis de entender. Método: 15 levantadores powerlift. Eu vou chamar de powerlift, que é mais fácil do que a tradução. E 15 controle, para ver se eles tinham diferença. Com idade similar, aquilo que eu chamei a atenção lá atrás, as outras variáveis similar, a única diferença importante, o fato de um grupo treinar no powerlift e o outro não treinar. O resto, o mais próximo possível. Resultado: eles encontraram desequilíbrio de força. Então, desequilíbrio de força foi observado para os adutores em relação aos abdutores horizontais do ombro. Então, no powerlift, os adutores foram 2,6, arredondando, né? 2,6 vezes mais forte do que os adutores. Enquanto que no controle foi de 1,8. A gente imagina o controle, o mais próximo do normal seria isso aqui, ou seja, os adutores serem nessa casa, 1,5 a 1,8 vezes mais forte do que os abdutores. Isso está dentro do normal. Já isso aqui já está passando, os adutores já estão ganhando dos abdutores. Então há uma diferença deste em relação a este de 44%. Também houve diferença em relação aos flexores e extensores do joelho. Veja que os flexores, dividido pelos extensores, no powerlift, os powerlifters, foi 0,6 e no controle 0,5. Esse 0,6 está dentro daquilo que eu tenho visto na literatura como normal também. Então, apesar de um valor maior do que aqui, de 22%, não é tão grande assim, está dentro ainda do possível. Então não houve tanta diferença.
mas não é exatamente a mesma coisa. Isso se explica porque o agachamento e o levantamento terra já trabalham componentes músculos anteriores e posteriores. Outra coisa que eles viram é que o peitoral menor também estava mais encurtado no powerlift. Eu não botei a diferença percentual, mas você vê que numericamente há uma diferença aqui, ó, e houve uma diferença estatística. Então o que eu quero dizer a partir desse estudo, que um treinamento que hipervaloriza os agonistas ou hipervaloriza o antagonista pode gerar desequilíbrios de força e, por consequência, desequilíbrios posturais. E isso aqui, por exemplo, nesses powerliftings, eles viram, por exemplo, que eles tinham protrusão de ombro, né? Ombro anteriorizados. Então precisa ter essa preocupação em trabalhar agonista e antagonista. De novo, como a disciplina nós temos só 60 horas e eu ainda tenho que dividir com flexibilidade, é muito importante que quem não fizer musculação comigo, que faça de alguma forma, e os vídeos estão públicos. Quem não quiser fazer a disciplina formalmente, se puder, assista os vídeos que eu vou deixar, porque lá eu falo mais sobre isso, porque não dá para discutir tudo nessa disciplina. Então a musculação ela é um complemento da disciplina de treinamento de força. O que é melhor? Peso livre ou máquina de força? Eu estou fazendo essa pergunta porque isso é um tema que toda hora volta na nossa área, né? Há uma discussão, o que é melhor, peso livre ou máquina de força? Sugiro uma leitura neste artigo sobre o assunto, do Ralph Carpinelli, e eu vou dar minha resposta para vocês. As duas coisas, e ele dá mais ou menos nesse sentido também, as duas coisas são boas. Isso aqui foi aquilo que eu comentei, quem está fazendo disciplina comigo agora, eu comentei na aula presencial, né? Eu montei para dar uma dimensão. Que cada exercício, seja com elástico, seja com peso livre, seja com corda, no pulling, por exemplo, ou cordas, cada um vai ter um componente diferente de onde eu tenho que fazer mais ou menos força, né? No caso do elástico, por exemplo, que a resistência é variável, eu vou tendo que fazer mais força sempre porque o elástico vai ficando mais tenso. Aqui, por exemplo, se eu faço esse exercício mais para trás ou mais para frente, eu mudo essa linha e isso também muda o componente, o braço de força durante o movimento. Isso vale também o peso livre. Quando eu estou aqui é uma coisa, quando eu estou aqui a diferença é grande. Bom, eu não vou falar de novo porque há uma aula só sobre aspectos biomecânicos relacionados à musculação e obviamente ao treinamento de força. E aí tem que assistir esse vídeo inteiro lá para entender o que eu quero dizer e por que todos os exercícios têm suas qualidades. Tanto peso livre como máquinas de força. Máquina de força, por exemplo, depois eu falo da máquina de força. Isso aqui é só mais um exemplo, usando aqui o crossover. Aqui uma elevação anterior e aqui uma elevação lateral. Veja que no mesmo momento angular, ou perto do momento angular, a distância aqui, o braço de resistência é bem diferente. Então, no mesmo equipamento, só mudando a posição do corpo, eu já tenho um exercício que não é a mesma coisa. A elevação frontal e a elevação lateral. Aqui um outro exemplo. Isso aqui foi inclusive tema de um artigo científico feito por brasileiros, que é um exemplo interessante. Aqui, usando uma estrutura ali que a gente chama de Scott, né? E eles usaram aqui o crossover. Então aqui o que tem aqui é uma linha, uma corda, e aqui eles usaram o peso livre. Então esse comportamento, esses dois exercícios são bem diferentes. Por exemplo, esse exercício aqui, ele precisa uma grande força no início do movimento, porque tem um braço de alavanca grande. Então, o braço resistivo vai ser grande.
Já no final, ele praticamente não tem nenhuma exigência. Já esse aqui no final continua tendo bastante exigência, porque o braço continua grande. Mas enfim, dá uma olhada lá nessa aula sobre esses aspectos biomecânicos, quem ainda não viu, para entender um pouco mais sobre isso. E sobre máquina de força, as máquinas de força, de modo geral, isso aqui, essa distância, é o braço de momento, né? O braço de resistência, o braço resistivo. E do início do movimento até o final, ele não muda muito para a maioria das máquinas de força. Então, máquina de força e peso livres, eles são diferentes e ambos, seguindo lá o princípio da variedade, são importantes no treinamento de força. Particularmente sugiro que as duas coisas sejam incluídas. Agora, veja que é diferente de você falar assim, ó, mas a pessoa ela vai competir, por exemplo, no agachamento. Aí, claro, você tem que treinar agachamento, porque aí eu estou falando do princípio da especificidade. Se você quer ganhar força no agachamento, a melhor coisa para ganhar força no agachamento é fazer agachamento. A pessoa vai competir no leg press. A melhor coisa para ganhar força no leg press é fazer o leg press, que é a máquina de força. Eu esqueci de falar que eu peguei isso aqui deste livro, que é do Maurício Arruda. Essa foto é de uma versão de um livro anterior. Eu não tenho a versão mais nova do livro dele, não sei se ele mudou as figurinhas. Pela capa deve ter mudado. Eu tenho que adquirir ainda o livro. Mas é um livro legal para vocês perceberem isso, biomecânica da musculação. Então, as duas coisas, peso livre e máquina de força, elásticos, crossover, né, cabos, todas essas coisas são importantes no treinamento. Cada um deles tem vantagem e desvantagem. Então, peso livre e máquina de força, ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens. E exatamente no sentido de buscar as vantagens dos dois, que vale a pena usar as duas coisas. Tá? E então concluo aqui, sempre com propaganda do nosso livro gratuito, que vocês podem acessar no meu site. O nosso blog está ativo e as últimas postagens do blog no momento que eu gravei, hoje, 28 de outubro, as últimas duas postagens eram essas. Então, até a próxima aula que eu vou gravar hoje ainda. Até depois.